voltando! Voltando aqui do nosso intervalinho, que foi rapidinho, não foi, pessoal? Ah, não demoramos tanto, não. Não, né? rapidinho. O programa de Mulher para Mulher tá de volta aqui na Rádio Web Toque Me Voe. Agradecer quem tá aí do outro lado, né? A nossa audiência, nos assistindo, nos ouvindo. E lembrar de mandar sua pergunta, dúvida, falar o seu relato, acessar nossas redes sociais e o nosso WhatsApp, 14991918767. É isso aí, nós temos aqui a Caroline Narraz assistindo. Carol, um beijo pra você. Adoro entrar aqui e saber que você tá dando uma passadinha aqui em todos os programas da Na Rádio, tá bom? Um beijo. Temos aqui o Pedro Machado, que tá assistindo. E ele tá mandando também um boa noite pro meu amigo Toninho, da Mariflex Sempre. Com certeza o Toninho está lá assistindo e está retornando aí, ó, esse boa noite seu. Ele não tá aqui com nós hoje, o Toninho, porque ele está viajando, né? Ele tá fora, tá bem longe. Bem longe. Tá no exterior, como ele disse. Mas logo ele estará aqui de volta conosco. E nós vamos voltar aqui nosso bate-papo falando muito mais sobre o amor próprio, né? Como é difícil, porque o que seria, né, realmente esse amor próprio? O que é ser? Eu amar, eu me amar, como é? A gente confunde bastante, né, com o fato, as pessoas acham que amor próprio é aquela que se acha bonita, mas na verdade o amor próprio é o se aceitar, é se enxergar com as suas sombras, com a sua luz e entender que essa é você. Tudo é uma construção, cada pedacinho te torna quem é. E esse amor próprio não é fácil construir, gente. Principalmente o amor próprio verdadeiro, não aquele cego, que é aquele que a gente até comentou sobre, um pouco confundido com a vaidade, né? Eu me acho linda. Mas será que dentro dessa vaidade exacerbada existe a autoaceitação, o autorrespeito? Aonde que tá esse amor próprio? É o se olhar no espelho todos os dias e falar, eu tô linda, eu sou linda, ou esse olhar todos os dias no espelho e falar assim, eu gosto do que eu vejo hoje, independente do que você esteja vendo. Sim. Se tá descabelada, se tá arrumada, se tá de salto, se tá de TPM, eu gosto do que eu vejo e eu gosto do que eu tenho me tornado. Porque eu falo assim, eu gosto da mulher que eu tenho me tornado todos os dias. É difícil, gente, é difícil. Tem dia que eu não me suporto. Todas nós. Mas eu gosto desse processo. Eu tenho aprendido, eu tive muita dificuldade de aprender e entender que esse processo ele é doloroso, mas ele é bom. O autoconhecimento, que eu já falei várias vezes para vocês, o olhar para sua sombra, pôr luz na sua sombra, e entender que isso também faz parte de você. E essa questão mesmo da gente conseguir ser leve, né? Essa questão do amor próprio é você conseguir, em primeiro lugar, se agradar. Né? Porque às vezes você tá tão apegada, a felicidade é de onde? De dentro para fora. A gente fica buscando coisas. A gente vê que desde pequeno a gente sempre cobrado. Aí você cresce, você tá sempre cobrado. Se você namora, se você vai ficar noivo, você fica noivo, você vai casar. Se você casa, você vai ter filho. Se você tem nossa, mas você vai ter só um. Não vai ter o segundo. Aí se você tem 2, 3, nossa, mas pra que tanto filho? Percebeu? Nunca tá bom. Gente, nunca tá bom. E é aquilo, se você tá muito magra, porque tá muito magra, se tá gordinha, porque tá gordinha. Se você se cuida... Gente, então a gente... Se você se cuida é porque você não cuida dos filhos. Se você cuida dos filhos e você não presta porque você não sabe se cuidar. Olha como é difícil, gente. É muito difícil. Nunca tá bom. Nunca vai. E nunca vai estar, né? Nunca vai estar. Porque se você se dedicar à sua profissão, você é uma péssima esposa e mãe. Se você quiser se dedicar à sua família e falar, eu não vou trabalhar fora. Eu tenho esse direito de cuidar da minha casa e dos meus filhos. Mas o dia que ele te largar, você vai ver o que você vai fazer. Você vai abandonar a sua carreira para filhos, seus filhos vão sair de casa. Gente, vão te largar. Filho não é pra sempre, filho não é pra sempre, marido não é pra sempre. Olha só as cobranças. Eu queria até falando sobre isso, eu acho bacana a gente estar indicando uns livros bacana, né? Hoje ele falou ali, bem legal, o Marcos. E tem um que eu tô, assim, louca pra terminar de ler, que é do Padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim. É lindo esse livro. Gente, então eu acho que tem muito a ver nesse momento que a gente tá falando. Ó, até arrepiei de não falar do livro. Gente? É lindo esse livro.
Lindo. preciso ler, Eu então. sou tenho, eu te apaixonada, empresto. eu tenho também, do Rafa, na verdade, né, É Rafa? muito bom Eu esse sou assim, livro. bom, as palavras dele já são muito bem colocadas e sábias, né? Eu acho ele incrível. E pra gente ver, falando um pouco dele, o Padre Fábio de Mello é uma pessoa, assim, extremamente inteligente, uma pessoa envolvida, conhecidíssimo, não é? Sim. Tá sempre no meio aí artístico e tudo. Ele caiu em depressão. E aí, não é mesmo? E a autoestima? Como que tava? chama? Eu sou péssima pra nome, gente. Vocês vão acostumar comigo. Ainda bem que eu decorei das minhas parceiras, porque estão confiando comigo. Quem me conhece na rua sabe que todo mundo é amor e anjo. Porque eu, pra decorar nome, eu sou. É fácil. O querido eu não gosto muito, não. Eu... Mas o amor e anjo eu uso pra todo mundo. Eu esqueci o nome. Como chama aquele ator que fez o filme do Sexto Sentido, que foi, e era comediante? Ai, sim, meu Deus. O como ele comediante chama? que Ele que se cometeu o suicidou. suicídio. Suicidou. Nossa, eu adorava E ele era comediante, gente. Ninguém tava olhando pra dor que ele tinha. Se escondia até atrás naquela comédia Sim, toda, né? sim. Assim Deixa eu lembrar. como o Jim Vou pesquisar Carrey, aqui pra lembrar o nome, gente. Assim como o Jim Carrey, lembra desde a época do Máscara, o Jim Carrey arrasava na área da comédia com caras e bocas, caricaturas. Ele caiu em depressão profunda. Sim. É aquele ali, né? Ó, não é Justin Hoffman. É Justin Hoffman? Não, é um outro. É, Calma não aí, é. que eu vou- Quem souber, Não. fala aí pra gente. Esse aí é o menininho. Eu acho que eu tô confundida até o nome do filme. Peraí que eu já vou falar Sim, quem é, mas gente. ele é Não é um muito que- bom também. Ele fez um filme também. Esse aqui, ó. Que ele ficava num hospital, né? Ele trabalhava no hospital nesse filme, na parte de Palhaço da Alegria. Isso, esse aí. Eu sei, não tô lembrando Esse nesse mesmo. momento. Robin Williams. Robin Williams. É. Olha só, gente. Pra gente ver como são as coisas. E a gente acha que essa questão da autoestima e do amor próprio tá ligada a esse universo, né? Porque eu sou famoso, porque eu tenho muito dinheiro, ou porque eu tô ali, eu sou visto e aplaudido por todos. Confunde o status com a felicidade. Né? Exatamente, é a questão do status, sendo que, na verdade, quem será que roubou ele dele, né? Ele mesmo. Às vezes a gente se rouba. É a questão Né? do que a gente estava falando, até onde a gente permitiu e deu a permissividade do outro dizer quem somos. Para essa aceitação, para a sua autoconstrução. Até onde a gente deixou que o outro dissesse quem nós somos. Sim. E aí vai chegar um dado momento, aí eu vou entrar um pouquinho, a gente vai começar a falar sobre o Setembro Amarelo, que não é fácil. Infelizmente, as pessoas não falam muito disso e só lembram em setembro. Mas o importante é que em algum momento se fale do assunto. E a pessoa, ela não sabe mais quem ela é. A ponto de ela de olhar para aquilo e falar, mas e agora? Eu não sirvo sendo quem eu sou, o que eu apresentei não serviu, e eu faço o que agora? Do começo da minha terapia, que a gente vai, ao longo vocês vão saber certinho da minha história, que eu vou contar para vocês. A primeira coisa que eu falei para minha terapeuta foi assim, a sensação que eu tinha é que eu era que nem o Robocop. Eu tinha uma armadura. E eu coloquei nessa armadura todas as características que todo mundo queria ver. Nossa. A mulher forte, a mulher que com 21 anos foi morar no meio da selva amazônica sem energia elétrica e tava tudo bem, ela tava lá. A mulher que ninguém machuca, a mulher que na hora que é pra dizer não e terminar um relacionamento ela vira as costas e não olha pra trás. E eu fui construindo. A mulher que aonde chega precisa fazer amizade, tem que aceitar tudo. E aquela armadura ficou ali. Quando eu engravidei da minha pequenininha e veio a depressão pré-parto, que muita gente não consegue identificar a depressão pré-parto, porque fala, ela tá enjoadinha porque ela vai ser mãe, hormonal. E na verdade não, gente. Às vezes entra assim numa depressão pré-parto e precisa, quem tá no entorno, prestar atenção. A pré-parto já deu sinais, não foi detectado por quem estava na minha rede de apoio. Veio a depressão pós-parto.
Foi identificada dentro do hospital, a minha médica identificou e falou, ó, ela já está apresentando esse quadro, precisa se observar nos próximos dias e se continuar, ela precisa retornar para o hospital, precisa retornar para minha clínica, perdão, e a gente precisa iniciar o tratamento. No entanto, aquilo foi tido como frescura. Foi aquela questão de, ela tá reclamando, ela não gosta de nada, ela tá com preguiça, e foi indo. Aí foram outros agravantes que ao longo do puerpério foram acontecendo, até que aconteceu da minha depressão ter um fim não muito bacana. Não chegou ao fim, mas ela desencadeou a tentativa de suicídio. Verdade. Sim. Chegou nesse ponto. Sim. E assim, pra quem viu, lembrando que era uma rede de apoio que eu tinha muito pequena, eu não estava perto da minha família é toda de Bauru, eu estava longe. Foi frescura, porque eu não consegui. Então era aquela dor de eu queria. Eu até conversei hoje com o Marcos antes do programa. Ele falou assim: eu ouvi falar. E é realmente, a gente não quer acabar com a vida. A gente quer tirar a dor, porque a gente não acha a solução para aquela dor acabar. E a hora que você tenta o suicídio e não consegue, é um desespero que você fala, cara, eu não tenho competência nem pra isso. Eu vou continuar com a dor. E ainda me sentindo incompetente, não consegui. Incapaz E os dedos apontando de, ela só quis chamar atenção. Sim. Ela só quis fazer frescura, porque quem quer vai lá e faz. Quem quer se matar não dá aviso. Gente, ela não avisa assim. Às vezes até avisa, eu vou lá ali me matar. Mas os sinais estão aí. No dia a dia, né? Essa tatuagem é disso. É o batimento cardíaco e um ponto e vírgula. Pra eu sempre lembrar que eu não preciso pôr um ponto final na minha vida. Eu posso esperar ter o linear do meu batimento, pôr um ponto e vírgula e recomeçar. E aí eu escrevi continue a voar, pra todas as vezes eu lembrar. E falar, mas aconteceu uma vez. Gente, eu tive 3 tentativas, não foi uma, não foi 2. Foram 3. Eu não posso nem ouvir. E a mais recente foi o ano passado, no carnaval do ano passado. Então, assim, precisa olhar para essas pessoas, precisa entender que no momento da tentativa a gente não pensa. A gente não tem raciocínio lógico. Eu tenho vagas lembranças as 2 primeiras eu lembro certinho, porque foi em São Paulo. Teve bombeiro que me tirou porque eu queria pular do viaduto de um determinado metrô lá, que quem é de São Paulo deve saber qual é. Um pouquinho antes do Mariana. E só que assim, o último, eu não tive consciência. O outro, eu sabia da dor, eu sabia que eu estava fazendo, entre aspas, e eu só queria cessar. Porque pra mim, assim, eu não tinha competência pra ser quem eu era. E muito menos, eu tinha uma criança no colo, minha filha tinha 8 meses. E eu falava, gente, eu não sirvo pra nada. Você pra estava que com ela que ou não? Graças a Deus. Pra que eu vou ficar com ela? Ela merece ter uma condição melhor, ela merece ter uma outra mãe. E assim, todo mundo falava assim, não é depressão pós-parto porque ela não rejeitou o filho. Gente, depressão pós-parto nem sempre é na rejeição do filho. A minha foi de rejeição a mim. Eu não conseguia ficar 1 segundo sem a minha filha. É tanto que assim, ela é a razão da minha existência. Sim. Eu tive o cuidado de largar ela em casa, com o pai na época e com a babá, e saí. Eu fui para fazer um curso que eu fazia, e nesse meio caminho eu falei, não, eu não preciso estar aqui. Ela não vou fazer falta, muito pelo contrário. Se eu continuar na vida dela, eu vou ser um peso. E na última, eu não tive essa consciência. Eu tenho vagas lembranças, eu programei inconscientemente, deixei a minha filha, e aí fiz a questão. Eu não vou falar como foi, gente, porque assim, existe uma legislação brasileira que não permite, inclusive, a divulgação de suicídio. Tanto que existem várias pessoas que morrem por suicídio. Agora que eles estão começando a falar um pouco mais, e não se fala como, porque para quem hoje tá nesse quadro e não consegue sair dele, ou não tá tendo ajuda, talvez o relato de contar como foi a minha história dê pra ele todas as premissas de como foi. E talvez com ele funcione.
Mas assim, o meu foi bem grave. Eu fiquei 3 dias sem ninguém saber onde eu tava. Depois acabaram me encontrando. E até hoje eu confesso pra vocês, eu não sei como eu não fui. Porque o meio que eu usei dessa última vez não tinha como ter falha. E aí eu falo que assim, dentro da minha religião, foram eles que me mantiveram aqui. E os indícios estão aí, gente. Olhe para aquela pessoa que o tempo inteiro tá sorrindo, mas a hora que tá sozinho não fala. Aquela pessoa. Gente, por mais alegre que a pessoa seja, todo mundo tem problema. Todo mundo. Todo mundo tem dor. E quando um amigo fala assim, eu não tô bem, eu não tô com vontade, escute. A gente não quer escutar. Levanta dessa cama porque você precisa lavar roupa. Se você... Tá aí, ó. É só levantar 5 minutos mais cedo. Eu escutava muito isso. É só você levantar cedo e caçar o que fazer. Gente, eu sei que eu tenho que levantar cedo. Eu sei que eu tenho que trabalhar. Sim. Eu tenho consciência plena das minhas obrigações. Mas não tinha força, né? Não dá pra levantar. Não tem É isso que ninguém força. entende. Não dá pra Você levantar. não consegue. Não. A única coisa que me fazia levantar da cama era comida pra Catarina, banho pra Catarina, cuidados pra Catarina. Mais nada. Só. Eu passei, assim, questão de meses sem lavar... Um mês, não chegou a um mês, mas assim, 2 semanas sem lavar o cabelo, porque eu precisava cuidar da Catarina. Então, assim, a Catarina, ela tinha tudo. Quem olhava, não via, porque eu morava num apartamento de frente pro mar. Tinha uma vida financeira estável, porque o pai da minha filha, ele tem uma condição boa, mas não teve interpretação das pessoas no entorno e entender que aquilo era uma dor latente. Claro. E aí vai falar, ai, mas foi de repente. Não, gente, eu já tinha indícios e traços de suicida na adolescência. Olha, Hoje, bom saber olhando, isso também, hoje hein? eu olho pra isso de uma outra Esses maneira. traços vêm lá de trás também. Eu já tinha esses traços, o abuso que eu já falei com vocês no ar. Sim. Então já tinha os traços. Eu fui diagnosticada como suicida em potencial no alto grau da minha depressão. A gente traz os traços, mas assim, eu costumo falar que assim, é como um narcótico anônimo. Sim. Um narcótico, na verdade. O narcótico anônimo é uma associação. Mas eu uso muito a frase deles, só por hoje. Então, hoje eu escolho continuar aqui e hoje eu escolho fazer um pedacinho. Porque uma das coisas que mais me machucava é que os outros falavam assim, olha, levanta cedo, vai pra academia, porque você tem que produzir hormônio, você tem que fazer tal coisa. Levanta, vai, faz. E aí eu queria fazer e começava e falava, gente, mas eu não tô conseguindo. E aí eu ia me ferindo mais, me machucando mais. E olhando pra mim, falava, cara, eu não tenho competência pra nada. Por que que eu tô aqui? Não tenho motivo de estar aqui. É um favor. Aí todo mundo não. Aí alguns falavam assim, pô, mas você não faz nada, a casa tá suja, você não tá no jeito. Eu falava, gente, mas por que que eu vou estar então, né? Eu não agrado, eu não consigo agradar, eu não sirvo pra nada. Ai, mas como que você pode estar triste com a bênção da sua vida? Gente, mas eu não tava triste com a minha filha. Eu tava feliz em ser mãe. Eu tava triste em saber que talvez eu não tivesse competência para o ser que eu tava recebendo. Então a dor é minha, não é a dor é sua. Não quer. As pessoas costumam falar assim que a pessoa depressiva ou a pessoa que tentou suicídio, ou é um suicida potencial, ou conseguiu, é porque ela não ama os outros. Muito pelo contrário, gente. A gente ama tanto, Ama até tanto, mais do que tanto, deveria. mais do que deveria, a ponto da gente se anular e não olhar pra gente em prol de deixar o outro confortável. Então, falar assim, pô, se eu sou tão ruim, se eu trago tanto problema, se eu trago tanta dificuldade, se eu não consigo trabalhar, se eu trago problema no meu trabalho, porque aí você começa a se comparar. Sim. Você olha pro lado e fala assim, nossa, aquela pessoa não faz tanto quanto eu, e ela tá aí, tá bem, pô, eu não sirvo. E aí você começa a olhar As e fala... cobranças, né? Começa a aumentar. Pra que eu tô aqui? Eu sou um peso, então eu vou tirar esse peso. E a dor, ela é tão grande que nada consegue tirar. E a gente precisa entender que, assim, eu vou usar esse termo, mas não é o termo correto, tá? Pessoas normais. Não é o termo correto. Você consegue se bater ou se machucar, se falar assim, vou dar com a minha canela numa quina. Né? Nós temos uma autodefesa cerebral que nos impede. Imaginem, gente, o grau
de quebras de produções bioquímicas Tudo. neurais, É. de processos de inconscientes, a ponto de um ser humano conseguir vencer a barreira Do neuropsicológica perigo, né? É. Vamos colocar. e conseguir se automutilar a ponto de tirar a própria vida. Então, assim, não é uma frescura. Não é muito algo além. É de- uma perda, perde-se o controle totalmente, né? Sim, você Perde o tirou, controle você de tirou você. todos os limites de autodefesa. Sim. Porque enquanto você tá apanhando do outro, você tá na defesa. Mas quando você se machuca a ponto. Eu não tive, por exemplo, automutilação. Ainda bem, Eu né? tenho pessoas muito próximas que têm até hoje as marcas de automutilação. Eu conheço amigas minhas que se batem, que se machucam. E, gente, o sofrido. grau para você chegar nisso, o grau de Nossa. quebra de autodefesa, de autorrespeito, de autoproteção, ele é tão elevado que só quem tá dentro desse quadro, desse contexto, vai conseguir entender o que eu tô falando. A gente não quer simplesmente. A gente não deixou de amar quem tá perto. A gente só não quer mais estar aqui porque a gente não quer mais sentir essa dor. É. E é uma vez, um dia após o outro. Não é assim, eu cometi uma Não. vez, acabou, não Não. penso mais nisso. Não é assim. Tem que se policiar agora pra Sim. sempre, né? Inclusive, existe o CVV, que é o Centro de Apoio à Vida. Por gentileza, quem tiver algum problema com desejos, essas sensações de depressão, sensações de suicídio, busquem. Eu vou passar o número para vocês. Busquem esses apoios. Nós temos colaboradores que Sim. ficam de plantão, recebendo ligação de madrugada. Eu sei. SEAC aqui de Sim. Bauru também tem um grupo. Eu sei que dói pedir ajuda. Eu sei que é difícil. E eu sei que às vezes a gente não pede, porque se a gente falar pro outro, falar assim, por favor, você me dá uma ajuda, eu preciso, eu não tô me sentindo bem. Você pode, por gentileza, me ouvir? A pessoa vai te responder com todas as letras assim, arruma o que fazer que isso passa. Então, assim, só corrigindo. É inacreditável. O CVV é o Centro de Valorização da Vida e é 188, tá? De madrugada tem plantões. Você que não teve nenhum tipo de problema ou já teve, entende? Nós também precisamos de voluntários. Então, por gentileza, que bacana. entrem em contato. São dispostos treinamentos para voluntários que fiquem de plantão para atender essas pessoas, que às vezes, gente, só o fato de ouvir e conversar 2 minutos já tira aquela dor. É aquela coisa da terapia da fala. A hora que ele consegue Sim. falar, expor. Quem Um escuta. escuta e é um acolhimento. Quando você fala, É. você escuta. Você escuta. E aí você Exatamente. tira de dentro. Aquela dor. Você Ela vai externa. amenizando. E aí, quando você transfere para dentro de novo, ela vem com uma outra configuração. Então, não deixem de pedir ajuda. Se não tiver ninguém próximo a vocês, procurem o CVV. Quem não for de Bauru, aqui em Bauru tem o SEAC também, Tem, né? né? O Centro Espírita Amor e Caridade, que também tem um grupo que faz esse atendimento. Isso, que tá? fica lá na rua 7 de setembro. Isso, né? logo depois da Praça Santa Isso, Terezinha, tem a né? igreja ali, o centro Isso, ali. da Igreja Santa Inclusive Terezinha. é o albergue ali, Uhum. né? Eles também têm um número de telefone, depois o a gente telefone- dispara O também. 188 é ligação gratuita, tá, gente? É. Então, não se preocupem com custo de ligação. Precisamos do seguinte, entender que depressão é um processo bioquímico também. Também. Não é uma escolha e não significa que a pessoa não quer sair, tá? Não é sinônimo de vagabundo, não é sinônimo de preguiça, não é sinônimo de falta de vontade, de encostado, não é sinônimo de nada disso. Depressão é uma doença muito séria. E precisa É o mal do século. muito. E as pessoas precisam começar a também entender e se respeitar. Eu sou uma pessoa que eu posso falar, eu tive muita dificuldade para aceitar medicação. Sim. E hoje eu percebo que se eu tivesse aceitado medicação, não teria chegado a esse ponto. Procurem médicos responsáveis. Que não vai dopar. Médicos Às vezes o que pessoal tem medo disso, de Sim. dopar. Sim, que te escutem. Porque às vezes uma medicação consegue te tirar de uma crise muito fácil. Muito mais fácil do que a gente chegar no ponto que
eu, por exemplo, cheguei e que hoje eu agradeço por não ter conseguido e ter sido Que incompetente. Graças Graças a Deus eu Deus. fui incompetente. Então é nossa. bom ser incompetente Lógico às que vezes, entendeu? E ó, Pode ir. e falando assim, foi muito bom hoje que nós estamos começando aí a falar um pouco sobre o Setembro Amarelo. Nós vamos falar em todos os programas, né, sim. meninas? Sobre isso, porque é muito importante. Então, quem estiver aí do outro lado, pessoal, mande mensagem, mande áudio pra gente. Se tiver algum relato, mande pra gente durante esses programas agora, porque é um assunto sério e a gente precisa tratar. E aí, hoje nós gostamos muito assim, nós precisávamos já começar tendo um depoimento onde a Vanessa, melhor do que ninguém aqui no programa, para estar colocando realmente, dando até a própria, né, a cara a tapa ali, para estar colocando a vivência dela. E para vocês que estão do outro lado aí entenderem, gente, todos nós temos os nossos problemas, os nossos conflitos, Sim. não é? Todos nós. E, gente, olhe pra quem tá do lado. Sempre. Eu tive um amigo, assim, é muito doido, porque eu com um quadro de depressão, tive a tentativa de suicídio e eu não vi um amigo meu. Eu não consegui olhar pra ele. Meu E eu perdi Deus. ele, também por suicídio, não vou falar a causa, mas eu também. perdi um amigo e eu não consegui identificar. Que, Precisamos olhar. E essas pessoas que convivem, né, com alguém em potencial, eu acho que remete ao que a gente já falou nos primeiros programas também, que é a sua fala, o que você vai falar para a pessoa, quais os sentimentos e quais as emoções que vão despertar nela, que é o que a Vanessa trouxe aqui na prática. Então, se você não for agregar, se você não for falar o bem, fique quieto. Hoje verdade, eu já consigo rebater. Isso, então a gente tem que pensar muito nisso mesmo, a propriedade da nossa fala, o que nós vamos falar para determinada pessoa, quais as emoções, quais são os sentimentos, o que nós iremos despertar nela. Então, só uma reflexão mesmo, Sim. que eu acho que é importante. Olhar também. para esse adolescente que tá muito quieto, muito fechado no muito quarto, fechado né? no quarto. Não se relaciona. Trazer para perto, gente. A gente só consegue entender e perceber essas alterações quando tá perto. Quando tá distante, a gente não percebe. Infelizmente, assim, a tecnologia ela é muito boa, mas ela afastou o convívio pele a pele, Sim. o convívio humano. Infelizmente. Então, nós... A tecnologia e a pandemia, né, gente? no- Piorou. Piorou, né? Nós tivemos muitos casos. Inclusive, teve um agora esse ano, não sei se vocês viram, do rapaz, que ele estava trabalhando com o pai, ele mandou a mensagem no celular do pai, não deu tempo do pai socorrer. Ele cometeu dentro do trabalho. Não deu tempo do pai socorrer. O pai, a hora que leu a mensagem no celular, ele já tinha acontecido. Pelo amor de Deus. E assim, olhar pra... Gente, é olhar. Se a gente começar a ter um pouquinho mais de atenção, aquela pessoa que você conhece, que sempre foi muito animada, sempre foi legal, tá fechada, tá quieta. E, gente, Introspectiva, né? sim, Fica e introspectivo demais. entender o que tá acontecendo. Às vezes a gente fala, ai, mas é só preguiça. Não, gente. Entender, às vezes essa pessoa passou por um trauma na rua que ela não teve coragem pra te falar. Nós temos várias adolescentes e adolescentes meninos, porque quando a gente fala em abuso, a gente só fala de menina. Os meninos são os que menos têm coragem de falar. Pela Porque questão do machismo. Do machismo. É. Os que são abusados por mulheres, eles ficam naquela, mas eu fui comedor, ele não entende que aquilo foi um abuso. Foi. E os que foram abusados por outro homem, como é que ele vai contar? E aí ele é o mariquinha, Exatamente. ele é o viadinho, aquelas É palavras. muito difícil. Olha. É uma pressão. Sim, olha para essa criança, olha para esse adolescente e olhe também para esse adulto. Nós estamos tendo bastante essa pandemia, na verdade eu falo assim que foi um divisor de águas de como sobreviver, porque a gente não tá conseguindo mais viver. Nós Não. sobrevivemos ao caos que se Estamos instalou. sobrevivendo a cada dia, né? Quantos empresários cometeram Nossa. suicídio porque não iam conseguir pagar o salário e perder a empresa? É. Quantas mães, quantos adolescentes, Ai, porque de repente muitos. perderam todos os amigos, tiveram que se trancar, foram perder. Eu tenho uma amiga minha, duas na verdade, não é nenhuma. Uma perdeu os dois pais e a outra também perdeu. Meu Uma Deus. perdeu com uma diferença de um mês e a outra perdeu com diferença de horas. Vocês têm Os noção? dois pais. Imagina o sofrimento. Gente, olha pra essa dor. É muita dor. E assim, o meu bater de unha pode ser diferente do seu.
Então, verdade. não tem como dimensionar as dores. O que dói em mim pode não doer na Cíntia, pode doer Exatamente. na Joyce. A dor, ela é individual. O que pega para cada um é diferente. É a questão que a gente fala da empatia, né? Sim. Vivemos agora um momento de resiliência e E empatia. validar a dor do É. outro. Valide a dor do outro. Ele tá ali e se ele tá te pedindo ajuda, gente, ainda que seja frescura, valide. Valide. Se você não tem condição de ajudar, procure, avise, fala, ó, liga pra essa pessoa, ou comunique, fala, ó, você não tá com saco, você é seu amigo, liga pro outro, porque a gente nunca é um só amigo, nós sempre temos outro. Verdade. Liga pro João e fala, João, o Mané tá ruim, dá uma ligadinha pra ele que ele tá precisando conversar, agora eu não posso, dá uma atenção. Leva pra tomar um sorvete, gente, conversa, qualquer coisa, mas olhe pra essa pessoa. Olhe pra essa dor e valide essa dor. E se você vê que o negócio tá ficando feio e que pode desencadear, ligue para apoios. Existem. Hoje a gente tem acesso à internet. Nós podemos buscar familiares Sim. para pedir essa ajuda, porque às vezes nem o pai e a mãe tá sabendo o que aquele adolescente está passando. Não sabe. E às vezes até dentro da família, a família também tá passando. Sim. Não é só aquele filho, Não, né? Sim. Não. Às vezes a família tá precisando de apoio. Você Família vê na toda. escola esse tipo Muito. como é que eu vou te dizer? Existem grupos, eu não busquei saber disso, tá, gente? Eu tô perguntando justamente por isso. Existem grupos dentro das escolas para essa identificação e conscientização dos Não. adolescentes sobre o suicídio? Imagina, não. Existem as campanhas, Sim. sempre São se sazonais, lançaria mas as que são- campanhas. Não, mas esse que- tipo de apoio não existe e deveria existir. Principalmente nas escolas aí de ensino médio. Que eu acho que De ter um profissional de para ter ele um buscar, né? profissional para ele buscar, para ele poder conversar, para ele se abrir. Porque o adolescente, ele vai lá para a escola, ele em casa não pode falar, não pode se abrir, eles tentam falar um entre o outro. Eles têm o grupinho, que a gente vê lá nas escolas, Sim. o grupinho entre eles, e aí o que fortalece é um contar pro outro, e às vezes aquele outro sente igual ele, aí um fica dando força pro outro. Mas isso não é suficiente. E o professor tem um papel fundamental, viu, muito. Pra Cíntia? identificar essa mudança. Eu vou falar né? assim que Muito. hoje eu acho que ele não tá assistindo, mas quem sabe um dia ele veja. Eu tive um professor de química muito conhecido aqui em Bauru, Quelão. Uhum. Eu fiquei muito puta com ele. Eu fiquei muitos anos odiando o Quelão mortalmente. Hoje, eu entrei em contato com ele e agradeci. O Quelão foi um divisor de águas. Se não fosse o Quelão, eu não teria identificado Tá vendo? coisas em mim. E o Quelão foi uma pessoa que trouxe o meu abuso sexual pra minha família. Você tá vendo? Foi ele, não foi ninguém. E isso foi 10 anos depois do que aconteceu. Olha. E era um professor meu de química. Você tá vendo? Acho Não, que eu tava no gente. segundo colegial, eu acho. Infelizmente, assim, as pessoas não entendem que o professor, ele tá ali, ele é a base. Ele soube Ele- identificar a ele minha identifica- dor. Porque tem ele professores vê. que passam mais tempo com os filhos do que os próprios pais, É né? verdade. Ele que percebeu que eu tava ruim, aí ele foi me chamando, ele foi me comendo pelas beiradas, ele Cê foi tá tirando vendo? informação, eu falava, não é E vai nada. não. conseguindo. Ele conseguiu captar na hora. Ele falou pra mim, inclusive, que ele não lembra do que aconteceu. Disso. Ele não lembra do movimento que ele fez no meu colégio, ele não lembra do movimento que ele levantou. Olha, você Mas tá vendo? Tanto que ele falou, você nem precisa agradecer. Eu falo, não, mas eu Eu precisava. tenho essa Eu necessidade. procurei ele pra fazer isso. É. Então, É. professores percebam, amigos, Sempre. todo mundo. Vamos trabalhar todo mundo junto, Sim, ter um sim. olhar diferenciado para isso, porque Um olhar de amor e de respeito. Porque precisa. Nós temos aqui o Ronaldo Oliveira, ele está aqui nos assistindo. Rô, um abraço para você. Teremos você aqui conosco, né? Para os patrocinadores. Vamos lá. Opa! Então vamos lá. Churros Dadá. Churros combina com tudo, né? Friozinho. Delícia. Eu quero um né? Romeu e Julieta, Ai, por favor, que eu não como chocolate. chocolate. Ai, não como Ai, o chocolate. meu é doce de leite. Manda o meu de Romeu e Julieta, por favor. Creme de avelã, pra gente não falar Ai, que outras marcas. delícia. Ó, não pode falar, né? Passa a minha vez. creme Pode de jogar avelã. o meu creme de avelã pra ela. Eu quero goiabada. Então, vocês viram, né? Entenderam? É isso aí. Mariflex, Aniane, Espaço Fashion, Estudo Casa Ritmos, Dançar e Viver Bem, da professora Kelly Elizabeth.
Bet, Exes Eventos e o Suco Truck, né? Que tem um cafezinho Que também agora delicioso, também né? tem um café maravilhoso lá na feira, né? E eu estou, assim, morrendo de vontade de ir lá comprar esse café. Vamos e combinar tomar. de domingo ir lá? nós Vamos, três? meninas, Vamos. vamos Delícia. lá. Quatro, Quatro, tem até lá, o mais Marcos querendo ir. Lá. Precisamos mesmo, né? Vamos lá, então. Até quem quiser ir lá acompanhar a gente, bora lá isso domingo. aí, muito bom. E ó, antes do intervalo a gente deu dica pra aumentar a autoestima, agora eu quero vir com dica pra ter amor próprio, hein? Ótimo, Vamos lá. vamos lá, Joyce. Adquira consciência. Então, pare de viver no automático. É nesse sentido Sim. que a gente tá falando, tá? Pratique o que te faz feliz. Corte o que te faz mal. Faça o que você precisa fazer. Às vezes você quer fazer um monte de coisa. Não, vamos lá, vamos pontuar. O que eu preciso fazer hoje, né? É elencar prioridades, né? Pratique reforços positivos sempre, mantras, que a gente também falou um pouquinho. Então, ó, ligado com autoestima e amor próprio, né? Então, sempre reforçando positivamente aí. Cuide de você como você cuidaria dos outros, que a gente discutiu bastante. Supere o passado. Pare de se comparar novamente. Nossa. Então, tanto Sim. para autoestima quanto para amor próprio. Se aceite e se perdoe, também retomando esses conceitos, né? E confiar em si mesmo. Eu costumo falar assim, que você precisa perdoar, porque perdoar é essencial, Pra gente mesmo, né? mas Não é você não precisa permanecer naquele ambiente que te Sim. deixa doente. Sim, Perdoe, sim. entenda que aquilo fez parte de um processo e você precisava passar por ele, mas abandone. A gente não precisa ficar numa câmera de gás, sofrendo asfixia, com a porta aberta. Porque é isso que a gente faz em dados momentos. Nós estamos numa câmera de gás, com ela ligada, asfixiada e a porta tá aberta. A gente não quer sair porque ali dentro é a zona de conforto e a gente não quer sair. Então saia do ambiente que te adoece. Se permita sair. Outra coisa, uma outra dica. Quando a gente vai falar alguma coisa pra alguém, a gente olha nos olhos, certo? Sim. O que vocês falam pra você olhando nos seus olhos quando tá na frente do espelho? Verdade. Então, a Às hora... vezes eu me acho, gente. Tem que se achar. Tem que se achar. Então, se olhe no Eu espelho me amo, né? e olhe dentro dos teus olhos e te elogie. Porque a Sim. gente tem uma facilidade de elogiar os outros, Sim. mas a gente não consegue se elogiar. Eu fiz uma vez Uma dinâmica. uma dinâmica em que pegava, sabe aquele espelhinho laranja de vó, de Sim, banheiro? Sim. E aí pegava o espelho e você tinha que falar coisas ruins sobre você E coisas... e depois falar as coisas boas. O ruim, isso foi no começo do meu processo da sombra. O ruim, Vinha que era uma Vem um beleza. monte. gabaritei a dinâmica. Eu era melhor na dinâmica. Na hora de falar as coisas boas, os elogios, Não consegue. não. Por Eu que falava, será, gente, né? o que eu tinha? E foi no intermédio da depressão pós-parto. E eu falava, gente, e aí hoje que eu fui estudar a questão do espelho, de reflexão, que é o Sim. que rebate aquilo que você É. fala. E quando você olha pra dentro da sua íris, você troca, né? Uhum. E aí eu falei, quantas vezes eu olhei pro espelho e falei, nossa, que dia chato. Nossa, hoje vai ser um porre. Nossa, eu Reclamando, não né? quero mais Sempre ir. reclamando. Nossa, mas hoje tá foda. Porque na hora que escova o dente, a gente tá ali olhando pra tá si, olhando. né? Quando tá trocando de roupa, a gente tá olhando pro bumbum, olhando É. pra... Mas o escovar o dente, você tá olhando rosto com É. rosto. Então acorde de manhã e fale, hoje eu posso não estar bem, mas eu sou uma mulher incrível, eu sou batalhadora, hoje eu vou fazer o meu melhor. E faça isso. Vai chegar um dado momento que você vai... Isso já se torna realidade. Sim. Ainda que não seja, fale. Hoje eu estou linda. É. Agradeça. Mas tome cuidado com o que você fala pra você no espelho. Agora, você falando nisso, né, me remeteu uma coisa que eu faço com o Vicente, que agora eu fiquei me perguntando. Será que é muito bom? Será que às vezes eu tenho que dar uma segurada? O Vicente adora um espelho também, né? Puxou o pai e a mãe, né? E é engraçado que ele fala, olha, mamãe, como eu tô lindo. Olha, mamãe, como eu sou bonito. Ai, eu sou muito inteligente. Porque a gente tem esse costume de falar, ai, filho, de nossa, elogiar. você é muito esperto, tá vendo? Ai, você é muito lindo, você é lindo mesmo. E agora você me falando, eu falei, gente, será que às vezes eu dou uma exagerada? Será que eu vou nesse incentivo de sempre lindo, 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 desde criancinha mesmo? Então eu já tô no caminho certo, eu acho. Não, né? Com sim, certeza, é. trabalhando a autoestima. E ele sempre Né? fica no Ele espelho. É muito se engraçado. gosta. Na hora de ir pra escola, que ele sai do banho
Ele vai é muito engraçado, ele vai direto pro espelho, aí eu coloco a roupinha nele, tudo, passo perfume, ele começa, ai mamãe, eu sou muito linda, né? Ai, que Eu sou bonitinho. linda, eu sou muito esperta, eu sou muito inteligente, gente. Aí você é mesmo. Fala, filho, você é tudo sim, isso, meu você é filho. muito lindo. A você é muito Catarina, ela esperto. pergunta, eu estou linda hoje? Eu falo, mas você já é linda. É, exatamente. Mas a gente precisa realmente reforçar. E na Eu hora acredito. que acontecer algum erro, de repente caiu, machucou, quebrou, a gente acolhe a dor, É. porque é isso que interfere no quando a gente sente dor. Ninguém acolheu quando a gente era criança. Não. A gente tropeçava e falava, eu não avisei, não era pra você. Eu falei, Eu falei, ia cair, eu machucar. avisei, praga de mãe, não era? Sim, Acolhe a dor. Tropeçou e caiu, acolhe. Eu sei o que você tá sentindo. É. A mamãe já caiu uma vez. Isso É acontece. normal. Da próxima vez, presta atenção. E mostre que aquela dor é válida. Sim. E até mesmo quando erra, quando começa. Porque às vezes a criança não sabe administrar a dor. Não, lógico que não. E aí ela derruba, quebra alguma coisa, a gente vai brigar, quebra o melhor brinquedo. Ela começa. E você vai brigar, né? Eu paguei não sei quanto nesse brinquedo. Imagina. Acolhe a dor, fala, ó, eu sei, eu entendo, eu já senti, eu já quebrei um brinquedo meu, mas acontece, agora você tem a sua responsabilidade em ter acontecido isso. Sim. E colocar essas balanças, eles precisam entender o ruim, o lado ruim da vida, eles não podem lógico. viver naquela bolha Ilusão, mágica. naquela ilusão que tudo é do fácil fantástico e mundo de perfeito. É. É, mas eles também precisam ter essa autoestima, sim. Eu acho que faltou muito disso pra gente na nossa Muito. infância. Claro. Porque a gente escutava na escola Era mesmo, né? uma época mais repressora, né? Em Era. algumas coisas, principalmente a gente, né? Minha mãe lembrou aqui que esses dias ele falou assim, eu sou genial. Ai, fala você, né? Genial as palavras. Observa também o vocabulário, como é amplo, que bacana. Tanta coisa pra analisar. A Rosana, prima, tá falando aqui. Na verdade, apesar de tudo parecer bom, muitas pessoas sofrem hoje com as redes sociais, se recebem ou não likes, e entram em depressão por não ser aceitas ou criticados. É verdade. Esse negócio das redes sociais é algo que as pessoas postam e passam o tempo inteiro pra ver se vai ter um like, se vai ter uma mensagem, E eu um vi, elogio, né? eu vi esses dias um post, esses dias não, já tem um tempinho que até ficou rodando na rede, que o Eu Te Amo agora virou, ele vê todos os meus stories ou ele curte tudo que eu posto. Nossa. A que ponto A que ponto? nós diminuímos o O nosso valor É. pro outro mostrar que gosta da gente por um like. Gente, eu sou uma pessoa que consumo rede social, Sim. mas eu não tenho o costume de dar like em todo mundo. E eu sou uma pessoa assim, eu participo de grupos, né, Claro. de depressão, essas coisas. Eu sou a que menos comento, mas todas as pessoas que eu vejo que precisa, eu puxo lá no Lógico, particular e falo, ó, no tá precisando direct de alguma e tal. coisa. E eu vejo que as pessoas, elas precisam do like. E, gente, eu não sou muito de ficar... Eu realmente, eu não lembro de dar like. Eu até acho legal a postagem, mas eu não lembro de dar like. Sim. E eu vejo que tem pessoas que hoje ficam, assim, extremamente dependentes disso por existência. Agora não é Sim. nem mais aquilo de todo mundo te acha bonita. Não, eu Não. preciso ter número de seguidores e de like. É, os seguidores. Eu me denegrindo ou não, isso é o que é importa. importante. É, eu estar ter sendo like em cima vista. daqui- Que ponto que chegou, né? Então, mas Muito bem lembrado, Rô. Que ponto até que que tá o ser humano. até que ponto vale o ser vista É. sem ter conteúdo? Porque o ser vista físico é fácil, gente. Mas e o ser vista por essência? Não, aí... Quem tá vendo por essência? Às vezes passa ali, só bate o dedinho, mas a pessoa necessita daquele like, Sim. né? Pra sentir essa... É se literalmente sentir a amada. realidade virtual. É a realidade virtual. Literalmente, né? A autoestima parece que depende um pouco disso, né? Aquela autoestima Que dela não- depende daqueles likes, não é mesmo? Não é Tanto que compatível com a você vê, as realidade. pessoas saem, elas não conseguem estar no momento Não. do lugar. Uhum. Elas estão postando que tá. Eu tô apanhando isso, né? Porque eu tô precisando crescer minha rede social pra crescer meu sim. número de paciente no consultório.
E eu tenho essa dificuldade, porque assim, o Eduardo e eu, a gente é muito assim, a gente zoa muito um ao outro. E aí todo mundo fala, começa a postar pra você trazer essa realidade pro consultório, as pessoas entenderem. Eu falo, gente, mas eu não lembro que eu tenho que postar, porque Você tem... tá vivendo. Porque tá vivendo aquele momento. Eu não lembro. Você tá vivendo. E eu fiz uma retrospectiva dos meus relacionamentos que eram falidos, eu tinha um monte de post. Ai, porque não sei o quê. Ai, eu passei... Declarações imensas. Eu e o Eduardo, a gente não lembra de postar. E aí eu comecei a comparar. Os relacionamentos meus que eram falidos, eu postava. Porque eu tinha tempo. Hoje eu não tenho esse tempo. É uma loucura. Só que eu preciso. Tem aquela coisa. E tem número, não sei quantos stories, não sei quantos reels, não sei quantos IGTV. Hoje tá por entrega, as redes sociais, E eu o falo, engajamento gente, é por como é que eu entrega vou e tal. fazer isso? Eu tô comendo, eu não lembro que eu tenho que avisar os outros. Olha, eu tô comendo. Eu até brinco que eu falo, gente, até pra cagar, o nego tá tirando foto, tá no banheiro, tira foto da cueca com o gato pregado em cima da cueca. Não é? Eu falo, gente... São coisas bizarras, na verdade, né? É por isso que eu gostava da foto. Lembra quando a gente revelava a foto? Eu gostava E aí do você Orkut dava da valor, comunidade. Né? Tipo, você dava valor. Você Bom, dava eu tenho que valor. registrar aquele momento, porque depois eu vou revelar a foto e aquele momento eu tava E registrando. aí A tinham cortado espera, a né? cabeça, não tinha queimado a foto. Eu percebo isso realmente. Eu tenho essa dificuldade porque tem que ter o meio termo. Sim, mas tem eu tô que ter. sentindo bastante dificuldade de entrar no mundo virtual, de apresentar a minha vida no mundo virtual. Sei. Porque é o que traz... Como é que fala? É o Você network, quer não? humanizar? É o que humaniza, é o que traz as pessoas pra perto. Sim, né? eles se identificam, né? Você e, vai gente, criar uma é identificação, difícil, né? Eu tô aprendendo agora tudo isso, que eu conheci uma também. pessoa que ela é muito inteirada nisso. Eu não sei se você conhece. Quem? Ela chama Joyce. A Joyce fez até a minha Joyce, logo. ela é uma pessoa que é muito inteirada, entendeu? Por isso que tem como que é aquele Mas imposto faço de o que eu babado, digo e como não que é? faço o que eu faço. Porque eu já falei pra essas duas aqui, ó. Eu não sei, eu guardo muito a minha vida pra mim, né? Porque eu gosto, eu sou que nem vocês, tipo, eu vivo muito o momento, sabe? Então, assim, eu sei o que tem que fazer, faço o que eu digo, entendeu? Mas o que eu faço... Mas eu acho que também tem... A gente tava conversando aquele dia, né, sim. Joyce? Tem profissões que não adianta, que nem a Não, minha. Não adianta. Tem que divulgar. Eu preciso contar a minha história para as pessoas chegarem perto do meu projeto social e chegar perto do consultório, porque senão não vai ter ligação. Diferente, você precisa trazer conhecimento. E tem coisas que realmente é o que a gente fala. A gente precisa divulgar, postar momentos, porque existe aquela frase também, quem não é visto não é lembrado. Não. Então a gente não pode misturar as coisas. Mas o que não pode é criar essa dependência dos likes, que nem ela tava falando, né? Então quando a gente posta, a gente não tá postando ali pra ficar desesperado atrás dos likes. Não. Posta porque você quer aquele momento gostoso na sua página. Sim. Não é? Você quer aquilo E que a você gente não tá quer ficar vivendo. escravo disso. Não ficar escravo, exatamente. Mas a Joyce é ótima, gente. Até tô o falando meu projeto porque- tem 3 anos, eu não tinha logo. Ela fez a logo em 5 minutos. Eu falo porque nessa questão aí, quando eu preciso, eu já falo pra ela, tá me ajudando também. gostoso. Tá? Formada É o em que eu- comunicação é assim. É isso, né, é o que eu gente? falo, gente. É o que a gente sempre fala aqui. Mulheres, a gente tem que ser unida. Nós temos uma força, um poder incrível. E juntas, a gente consegue muito mais. Tá para terminar o programa, eu gostaria também de estar falando aqui, a Joyce também, por falar, como você falou, dos projetos. Nós temos também um projeto muito interessante que está acontecendo. E nós queremos aqui estar divulgando também, porque a rádio já faz parte desse projeto, né, Joyce? De networking feminino, né? Então, Isso. a gente vai trazer esses conceitos aqui também numa próxima oportunidade, num próximo programa. Mas é um pouquinho diferente do que vocês já conhecem, do que já existe no mercado. Na verdade, a gente quer trabalhar com a mulher em 3 focos, né? Sim. O pessoal, o profissional e o empresarial. Então, você, mulher, quais as competências, quais as habilidades que você precisa desenvolver para ser sucesso, para ter sucesso no seu negócio? E aí a gente trabalha com alguns encontros, debatendo muitas temáticas. Ontem a gente teve um deles, primeiro né? O nosso encontro primeiro, bacana foi muito ali. gostoso. E a gente falou muito do que a gente está falando agora. É. A gente falou, a gente tem mania de ser empresária ou ser profissional, ser mãe, ser esposa e cadê o ser feliz? Né? Ai, eu infelizmente Então, ó, não vamos pude, mudar, gente. Vamos mudar. Vamos. Primeiro voltar. ser A gente falou feliz. isso ontem no grupo. Infelizmente
Infelizmente eu né? não pude ir, mas não vou Então- faltar na próxima. Então a Isso gente foi tem muito que, bom. tem que virar o ponteiro aí. Vamos jogar essa como que é? Ampulheta? Mudar a Ampulheta, ampulheta? virar o então, ladinho, ser né? feliz. E aí, a partir do Primeiro momento que lugar. a gente é feliz, que a gente tem amor próprio, autoestima, a gente vai e constrói os demais, né? É isso Então, o aí. nosso grupo, é claro que a gente quer crescer profissionalmente, todas Sim. juntas, mas a gente também tem que pensar em tudo que engloba o nosso universo, né? Em tudo que nos leva pra frente. E vamos falar da nossa? Da Hawking com o Coragem Coruja? Vamos. Que a gente vai ter uma roda dia 15 de Isso. setembro. Uma roda de conversa sobre abuso sexual. Bacana. Atendendo, inclusive, a educadores, para identificar, a gente falar muito sobre bom. o assunto. Nós vamos ter participação de algumas pessoas muito legais que vão trazer essas instruções. Um evento gratuito. gratuito. Olha, bom Uhum. falar isso pro Gratuita, pessoal. entre aspas, 1 quilinho de alimento ou uma Isso, coberta, por favor, para o isso. projeto Coragem Coruja. Isso, é doação. Isso. Participem, todo mês a gente vai fazer, né? Vão ter Uma- vários uma- profissionais. Mesa Gente, ação redonda, uma social roda é de tudo. conversa. Isso. Participem. É isso A gente aí. vai divulgando aí. Sigam. E ó, outra coisa. A gente nunca deu nosso arroba aqui. Sigam a gente nas redes sociais, por favor. É isso Tenham mesmo. que estar nas nossas redes sociais para acompanhar o trabalho da Cíntia, que é sensacional, o trabalho da Joyce, que é sensacional. Quem puder também seguir o meu projeto, que é Coragem Coruja Oficial. É Fala isso seus aí. arrobas, que a gente nunca falou o nosso arroba. É, nós vamos começar a falar aqui também. Me sigam aí também nas redes sociais. Eu tenho aí no Instagram, Cíntia Psicopedagoga, que ali eu posto bastante coisas bem bacanas. E o Cíntia Marçal. Podem me seguir. E eu sou o @Joyce Teixeira, hein? Aí vocês fuçam lá, que tem um monte de coisa. Tem a Hawking, a escola, que a gente trabalha também. E trabalhando essa consciência coletiva, né? Eu acho Sim. que o programa tá aqui para isso também. Somos 3 mulheres de ramos diferentes que querem agregar para vocês que estão nos ouvindo, né? Então, tudo isso que a gente conversou hoje me remeteu ao primeiro programa que a gente falou do empoderamento feminino. Então, ó, tudo isso que a gente conversou. Autoestima, amor próprio, prevenção, retomando Setembro Amarelo, né? Então, ó, empoderamento feminino, ligado à consciência coletiva, percepção individual de tomar o poder para si. A partir do momento que a gente toma o poder para si, a gente consegue influenciar as outras pessoas. Então, se todo aquele que fizesse bem feito, que sabe fazer, imagina o que a gente ia transformar no Nossa. mundo, E né? o coletivo é que transforma, né? Exatamente. Vamos- isso vamos- mesmo. a gente cresceu com aquela coisa de faça você e não espere do outro. Gente, vamos Se fazer apoiem juntos, no outro. Se apoiando apoiem o no outro. outro. Vamos mudar essas Exatamente. crenças Apoiem no Crenças outro. que vêm de que nos anos e limitou anos. tanto, limitam. criou muros entre a gente, Exatamente. principalmente as mulheres. Exatamente. Se a outra tá bonita, elogie. Não tinha aquela Exatamente. lá, seja aquela que arrume a coroa da outra, não a que tire. Sim. Lindo, Se lindo você faz isso. algo bem feito, imagina junto. Nossa! Você ia fazer algo muito melhor. Vai ser muito Né? melhor, é isso Então, aí. empodere-se e Ai, influencie acabou. outras pessoas. Ai, acabou? Olha, Já até passou, gente. gente do Passou. céu. Ai, Nossa. obrigada pela audiência. E a gente se vê E a terça gente que se vê, vem. né, na próxima Não semana. deixem de mandar no 014 9191 8767 as perguntas, as dúvidas ao longo da semana. Sigam a gente nas redes sociais. Já tem o @ de mulher para mulher. Sim, Sigam lá. Pra gente vai começar a divulgar essas redes. A gente tá começando, como já confessamos, estamos nessa linha. A É, Joyce né? está nos dando aula, né? Aula sobre isso. E participem com a gente. Terça-feira a gente espera vocês aqui. É isso aí. Um Até beijo. mais, beijo. Tchau, tchau.